Há 5 dias do início da sua participação na Série D do Brasileiro, o lajadense perdeu o goleiro Luiz Miller. Agora está no mercado à procura de um goleiro, um nome para a posição. E hoje é quarta-feira, noite de Campeonato Brasileiro. O Internacional quer reamigar com a vitória e enfrenta o Flamengo. O Grêmio quer a liderança e pega a Chapecoense. A LAF no futsal volta à quadra na quinta-feira. É agora, no Papo de Boleiro. Diogo Botti, que quarta-feira triste. Diogo Botti, tu tá rindo? Que quarta-feira triste. Esses loucos, cada um ganha o que eu não vou ganhar minha vida inteira, né, meu? Então, acho que tem que tomar mesmo. Brasil aí, 7-1. Faz um ano que o Brasil levou 7-1 da Alemanha. Sua pior derrota na história do futebol brasileiro. Rapaz, faltou aqui, podia ter hoje um bolinho de aniversário aqui, né? Podia ter 8 velas, tinha que ter. 7 lá do lado e uma sozinha, isolada. Sozinho, o Oscarzinho, deixou saudade. Pois é, né, Márcio? Tô analisando a questão do 7-1, assim, a gente fica pensando que não foi feito absolutamente nada para que isso não se repita num futuro próximo aí. Né? A gente vê acompanhando a questão de CBF, de politicagem e tudo mais. O presidente da CBF na ocasião está preso hoje, né, cara? Verdade. E o seu sucessor não viaja para o exterior com medo de ser preso. Então é um espetáculo hoje que acontece no futebol brasileiro. A coordenação do futebol brasileiro, então não dá para esperar nada diferente. A gente teve a prova aí já na Copa América, uma competição bem menor. O Brasil ficando de fora para o Paraguai, que não desmerecendo o adversário, mas o Brasil já tem cacife para socar qualquer time do mundo hoje e não consegue mais. A gente fica admirado que um time como esse, como o brasileiro, que tem grandes estrelas, jogadores que recebem um monte de dinheiro e tal, contratos milionários, a gente vê esse decréscimo assim, de qualidade, de falta de comprometimento, né? O que está vendo com a nossa seleção? Então, parabéns à seleção brasileira, um ano do 7-1, a sua pior derrota na história. É isso aí. Uma das tentativas, tu viu que trocaram o nome de um dos prédios da CBF, que era Luiz Marinhos? Sim, né? Também, né? Já pensou, tu deixa o nome na parede, a SWAT vai lá destruir, metralhar o prédio. Bom, uma das... vai chegar a barbaridade de ter que tentar reunir aquelas coisas de parece... Aí tu reúne gente que não deu certo já na seleção, para tu quer ouvir a opinião deles. O que o Filipão vai ter para falar? Né? O que o Luxemburgo vai ter para falar? Gente, o futebol brasileiro precisa evoluir, coisa que não acontece. Hoje a gente vê os treinadores aí, são os mesmos de 10, 15 anos atrás, continuam no comando, né? Salvam um ou outro, realmente boas promessas que surgiu com o próprio Marcelo Oliveira, que é um treinador que surgiu tarde, né? Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Então, tipo, são treinadores de emersão assim, que a gente vê surgir, mas são muito poucos, sendo que hoje os contratos milionários são para aqueles mesmos que não fizeram efeito nenhum, né? Tu vê o Abel ganhando caminhão de dinheiro, tu vê o Filipão com contrato milionário, sabe? Então são treinadores que, cara, o que isso pode acrescentar? E tu reunir todos eles é uma tortura, né? Porque o que tu vai ouvir ali, né? O que tu pode ouvir de acréscimo para a seleção brasileira ou para o futuro do futebol brasileiro, que hoje é medíocre. A gente olha pelo futebol, pelo Campeonato Brasileiro e as atuações. Cara, o Campeonato Brasileiro tempo atrás encantava, cara. Hoje a gente não consegue mais ver jogo bom, sabe? Tipo, perdeu-se muito em questão de jogadores, tem a questão de dirigente, times devendo a tudo que é direito, sabe? Então, realmente, é lamentável o que acontece hoje e é difícil dar a volta, né? E o Juninho aqui ganhando espaço. Pois é, Julinho Camargo apresentado no Goiás, né? Surpresa aí, o Goiás chegou a negociar com o Falcão por um bom período, aí acabou não acertando com o ex-ídolo colorado e acertou com o Julinho, que mesma coisa quando o Falcão estava aqui, o Julinho era assistente dele, aí depois o Grêmio pegou o Julinho, né? O Julinho teve outras passagens e tal, futebol interior aqui também e tal, então boa sorte aí o Julinho Camargo no Goiás, Goiás que vive situação mediana no Campeonato Brasileiro, mas que já vinha com um treinador bem desgastado desde a época do Campeonato Estadual, então boa sorte pro Julinho, que ele consiga fazer um bom trabalho a nível nacional, né? O Goiás e o Internacional, eles têm uma relação muito próxima, é uma sucursal, assim, porque tem aí o Fernandão, que não tem história. É verdade. O próprio Hernando, zagueiro titular do Inter hoje, veio do Goiás. O Inter tentou o Rafael Tolói também, que era do Goiás, acabou acertando com o São Paulo. O Inter tentou o Vitor, lateral direito do Goiás, né? Então, realmente, o Inter tem uma relação boa. O Eduardo Sacha jogou lá no Goiás também, voltou de empréstimo e agora arrebentou no Inter. Então é uma relação boa aí que tem dado certo. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui
aqui na aldeia, na verdade, a preocupação do lajadense agora é em encontrar um novo goleiro para substituir o Luiz Miller, que voltou para o Brasil de Pelotas, né, Diogo Botti? Há 5 dias aí da estreia no Campeonato Brasileiro. Uma perda sentida, né, Márcio? A questão do Luiz Miller, um capitão da equipe e tudo mais, jogador de liderança nata, né? A gente perde bastante, né? Nos bastidores, até a colega Helena Bazet entrou em contato com a direção do Lajadense hoje, durante a tarde, e surge o nome de Adilson, jogador de 35 anos, que atualmente está no Mafra, time de Santa Catarina. Eu pessoalmente não conheço o jogador, mas por ser um jogador de 35 anos já tem uma certa experiência, e goleiro a gente sabe que vai ter os 40, né? Rogério Ceni que diga, né? Então, mas seria... que ele já está meio senil, né? Mas, tá certo, mas a questão de goleiro a gente sabe que tem dá um pouco mais pro caldo ali, né? Um pouco mais de idade. Mas, claro, não desconheço o Adilson, mas se vier, foi indicado pelo Luiz Carlos Vinck. O Luiz Carlos Vinck deve saber da qualidade do jogador e deve... Um jogador com essa idade vem para ser titular, né? E quem sabe uma liderança aí também, porque Exatamente. O Lajadense vai precisar. Exatamente. O goleiro, verdade que o goleiro reserva do Lajadense até que deu uma, você viu um pouquinho. O Giovani, ele não é... Não, o Giovani, ele vem de boas atuações. Semestre, Exatamente. É um goleiro, até com a lesão do Luiz Miller no primeiro semestre, ele acabou assumindo, e é um jogador que deu uma boa resposta. É um jogador da casa, né? Então a gente sabe aí o que ele pode fazer, mas com certeza, eu acho que, sendo o Giovani ou não o titular, o Giovani precisa de uma sombra para poder crescer profissionalmente, né? Ele vai olhar para o banco, tem um menino de 17 anos e um de 18. Não tem como tu evoluir, né? E tu vê no treinamento um jogador de 35 anos, pode dar um acréscimo maior. E essa evolução muito do Giovani passa pelo tempo do Luiz Miller aqui. Se torna desafio também. Exatamente. Né? Bom, desafio tem o Grêmio hoje para assumir a liderança. Vai enfrentar a Chapecoense, Diogo Botti, o time do técnico Roger, porque quer liderar o brasileiro. Mais uma alternativa e mais uma chance, Márcio, do Grêmio assumir a liderança. Hein? Não vejo a Chapecoense hoje capaz de bater, de segurar o Grêmio mesmo jogando em casa. A gente sabe que os duelos lá na Arena Condá, o Inter que diga, né? São sempre complicados. Mas eu acho que o Grêmio está com tudo aí para vencer mais uma, engatilhar sua 6ª vitória consecutiva e bater um recorde até pessoal aí, que o Grêmio nunca teve 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Então a gente aguarda aí que o Grêmio possa bater o seu recorde, entrar para a sua historinha ali um pouco mais, mas quem sabe mais que isso, assumir a liderança isolado do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético Mineiro, que hoje é o atual líder, enfrenta o 3º colocado Sport. Nessa noite também o jogo é no Independência. Então o Galo deve... Eu acho que é favorito fazer a sua parte jogando em casa, mas por que não? Quem sabe um empate contra o Sport que vem motivado e o Grêmio possa vencer mais uma fora de casa e quem sabe assumir o topo isolado da liderança ali do Brasileirão, que está merecendo já o time gaúcho, né? Impossível não é, porque havia a história aquela do... É mais fácil, fácil o Atlético fazer a sua parte que o Grêmio não fazia dele. Ao meu ver, hoje à noite. Então, lembrando, torcedor, o jogo do Grêmio é daqui a pouco, 19h30, lá na Arena Condá, em Chapecó. É isso aí. Bom, se esquece do resultado do Internacional, né? Que lá nessa arena danada. É verdade, é verdade. Que levou 5, foi empacotado ano passado. Até Rafael Moura jogou no gol. Aquele jogo foi um espetáculo. Um jogo de DVD, como diz. Mais ou menos, isso aí. Se fosse o corintiano, já ia botar lá, põe no DVD, né? Já que estamos falando do Colorado, o Colorado vai tentar, como eu falo, reamigar, Diogo. Essa palavra não está na gramática de Adriana Melos, né? Adriana Melos é nossa revisora aqui do jornal, né? Não consta. Aliás, se ela ouvir, vai me xingar. Mas o Internacional quer tornar-se amigo novamente das vitórias. Pelo menos é o que eu imagino. Precisa, né, Márcio? Precisa, mais que a posição incômoda na tabela de classificação do brasileiro. O Inter vive um momento conturbado, já mirando a Libertadores da América, né? A gente está falando do jogo do próximo quarta-feira. Faltou uma semana para o Inter começar a decidir o futuro na Libertadores jogando em casa. Então o Diego Aguirre busca uma mobilização do elenco de novo, tem alguns fatores que podem ajudar nisso. Então, certo que o Inter hoje à noite tem um confronto contra o Flamengo que estreou Paulo Guerreiro, jogador que veio da Copa América contra o Peru, fez uma grande competição, marcando gols e tudo mais, é um ótimo reforço aí que pode fazer a diferença. Destaque do Peru, 3º colocado, né? Se o Brasil não conseguiu ganhar do Paraguai, o Peru ganhou, só para avisar. Né? Então, um dos destaques da Copa América é o Paulo Guerreiro. Um dos gols do Guerreiro. Exatamente. Então, é um grande acréscimo aí, volta a encontrar o Sheik, né? Que eles eram parceiros lá no Corinthians, então um ótimo ataque do Flamengo aí. Para quem tentar também reabilitar o time carioca, também está mal das pernas nesse Campeonato Brasileiro, vem logo atrás do Inter na tabela de classificação. Pelo lado do Colorado, o Diego Aguirre encenou um time mais veloz, ao meu ver, para essa partida aí, sem contar com o Jorge Henrique lesionado, tem outros jogadores que não podem atuar em virtude de recuperação física. O certo é que o Diego Aguirre monta um time
mais rápido, com uma gurizada. Valdívia retorna de lesão, o Alisson Farias é o escolhido ao lado do Alessandro, com o Lisandro Lopes na frente. Então é um time mais móvel, vamos dizer assim, para encarar essa vitória, para tentar a vitória contra o Flamengo. Seria primordial para o Inter, tanto emocionalmente quanto questão de tabela de brasileiro. Certo que o Inter precisa vencer para reencontrar o seu melhor futebol, já mirando a Libertadores. Não é uma possibilidade, é uma necessidade do Internacional. Não só essa vitória agora, não só esse jogo, hoje às 10 da noite. Exatamente, exatamente. Como o do fim de semana também. Para chegar na Libertadores agora dia 15. O Inter projetava antes da partida com o Atlético Mineiro 100% antes da Libertadores, já não consegue, né? Já perdeu para o Atlético Mineiro, tomou um pacote em casa, vai tentar agora nos 2 últimos jogos. Então tem a possibilidade, a gente sabe que o Inter não vem conseguindo repetir as atuações que vinha tendo na própria Libertadores, mas realmente precisa se reencontrar no Brasileirão, porque a gente sabe, Libertadores é 2 jogos, se não der certo 2 jogos, o resto do ano para tentar o brasileiro, né? A gente sabe, se ficando para trás desse jeito que tá, vai ser difícil. Não vai adiantar remar, né? Vai ter que botar motorzinho depois da Libertadores. Exatamente. Além de Internacional e Flamengo e também Chapecoense e Grêmio, essa noite reserva no Campeonato Brasileiro. Vamos lá então. Além de Grêmio, agora 19h30, o Curitiba enfrenta a Ponte Preta, o Goiás enfrenta o Santos. Às 21 horas a gente tem o Palmeiras enfrentando o Avaí, também mesmo horário para Figueirense e Joinville. Jogo da boate, a gente tem Vasco e São Paulo, Inter e Flamengo e Atlético Mineiro e Sport. Vai dar para assistir Inter e Flamengo então, Diogo? Vai dar para assistir Inter e Flamengo. Joguinho da televisão. Joguinho da televisão. Mesmo em Porto Alegre. Ainda bem, né? Não ia ser feio, cara. O Grêmio, infelizmente, não. Não. O Grêmio não. O Grêmio é no rádio. E a outra... meu Luverdense foi pacotado ontem na Série B. Normal, né, Marcelo? Pacotado. Normal, não? Não. Mas quando joga em casa, às vezes. Quando joga fora, sempre. Perdeu pro Sampaio, correr 3-1. Foi só. Normal. Só 3-1. Colorado perdeu 3-1 também. Né? 2. Aliás, tá bom. O Inter tá conseguindo 6 gols, 2 jogos. Espetáculo. Muito gostar de gol. A Fogos agradece. Olha só, além de futebol, todo esse que nós já falamos, amanhã o time do técnico Giba volta à quadra, né? A LAF joga mais uma vez nessa quinta-feira pela Série Ouro de futsal, aí já iniciando o retorno, Diogo. Já, exatamente, vem a partida do retorno contra o Guaíba, fora de casa, lembrando que a LAF estreou jogando em casa contra essa mesma equipe, e agora volta os outros jogos aí, o mando de campo troca. A LAF teve uma sequência muito boa, né? Fazendo o clássico contra a Soeva, depois enfiou 9 na Fusca, então vem num embalo bom aí o time de Lajeado. Não dá para pensar de frente, não ser mais uma vitória contra a GF, que é uma equipe que subiu esse ano, mas tem que estar sendo de certa dificuldade. A gente estava até comparando ontem eu e a Helena, a disparidade hoje do grupo da frente da Liga da Série Ouro está muito diferente dos que estão embaixo. Os que estão em cima estão muito em cima e os que estão embaixo estão muito embaixo. Então a GF é uma dessas que briga ali contra o próprio rebaixamento para a Série Prata, então a gente espera mais uma vitória da LAF e fazer o dever de casa sem muito esforço. Enquanto isso, você fica se organizando, porque no domingo, a gente sempre lembra, tem São Caetano e Internacional. São Caetano e Lajeadense, iniciando o jogo do Campeonato Série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E na segunda já, a LAF inicia a segunda fase da Liga Nacional. Então são duas agendas importantíssimas que você deve se organizar aí para acompanhar. Isso aí, torcida, não vai faltar torcida, né? Com certeza. E nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativo, com os resultados dessa rodada. Quem sabe com o Grêmio líder, quem sabe com o Inter voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Quem sabe, Andrew? Quem sabe? Até amanhã. Um abraço.